Deus. Que bom, né? Como nós cantamos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Né? Não tem melhor lugar para esse estado que na casa de Deus. Amém? Com o povo dele, amém? Estando aqui, glória a Deus, aleluias. Então, como eu fiz hoje de manhã, eu gostaria de reafirmar o convite para as mulheres estarem conosco nas terças-feiras. Né? Acima de 15 anos, está todo mundo convocado, irmãos. Né? Os cultos têm sido, nós temos adorado e glorificado o nosso Deus juntas. Né? A palavra tem sido ministrada e nós queremos que você também venha para continuar a crescer, né? Continuar a crescer, né, no meio do povo, se fortalecer, porque nós sabemos, irmãos, que os dias são maus. Né? Não é tempo de se afastar, é tempo de se ajuntar. É tempo de estarmos juntos, glorificando e exaltando o Senhor. Né? E como aqui a pastora Simone pregou, tem muita gente se acomodando com o sofá da casa. Né? Mas não é isso que diz a palavra. A palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar. Né? Então, também tem um culto dos homens. Né? Então, que você venha, traga a sua esposa, venha com a sua família. Né? A gente dá um jeito, coloca as crianças ali embaixo, a gente dá um jeito. Mas que você não perca. Né? Então, eu quero reiterar esse convite, né? Para que nós estejamos juntas. Né? Nós tem sido maravilhoso, quem tem visto, né? Quem tem vindo, tem ouvido e crescido com a palavra. Irmãos, não tem nada que supere Deus falando comigo e com você. Nada. Não tem nenhum conselho melhor que esse, do que ouvir a palavra do Senhor. Amém? E nós estamos aí, né? Terminando, já quase terminando aí, a exposição da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos ler aqui no capítulo 6, estou com a King James, tá? Você já viu, né? Já olhou lá, né? Então é o seguinte, eu estou com a King James, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Todo mundo já abriu a palavra? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quanto a vós outros, escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Pai, pelo privilégio, ó Deus, de sermos livres para ouvir, para aprender a tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, porque escolhemos a melhor parte, a parte de estar aos teus pés, a parte de abrir os nossos ouvidos para que o Espírito Santo traga ao nosso coração a tua verdade, Senhor, e nos encaminhe para uma vida abundante, como diz a tua palavra. Sim, Deus, porque nós somos, sim, Pai, mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou. Deus, muito obrigada, Senhor, e que nessa noite o teu Espírito, ó Deus, coopere aqui com cada um de nós, abrindo o nosso entendimento. Pai, que o Senhor traga à nossa memória, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós lembremos, e que trabalhe no nosso coração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que seja tirado na nossa vida toda a amargura, todo o rancor, tudo aquilo, Pai, que tem nos prendido. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, que não volta vazia,
cumpra mais uma vez o teu propósito de frutificar e gerar vida, mesmo naquele coração que está petrificado. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que, como foi dito aqui, que o Senhor começou a boa obra e o Senhor é fiel para terminá-la. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ô, irmãos, como eu disse hoje de manhã, e hoje eu fui para casa, fiquei a tarde toda pensando, né, nas coisas que eu disse hoje de manhã. E louvado seja o Senhor pela oportunidade da exposição, louvado seja o Senhor pelos textos que já foram expostos aqui, louvado seja o Senhor pelo conhecimento que nós temos adquirido através dessa exposição. E uma das coisas que não pode deixar de acontecer na nossa vida como cristãos, como pessoas que querem crescer, é entender sempre o contexto em que cada carta foi escrita. Sempre há um contexto, sempre há uma situação em que a carta é escrita, ou no meio da igreja, ou ao redor da igreja. E por isso que é importante sabermos disso. Aqui, quando Paulo escreve essa carta, o Império Romano ele estava no auge. E ele admitia toda a liberalidade de conduta. E coisas que hoje, se a gente for pensar bem, a gente fica muito assustado já existirem há tanto tempo, né? É claro que a gente sabe que a partir do pecado tudo, né, pode acontecer. Mas aqui, quando Roma estava no domínio, ele dava um poder total e irrestrito ao pai. Então o pai de família, ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse dentro da sua casa. Ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse com seus filhos. Comum era os pais venderem seus filhos como escravos. Comum era os pais abusarem da autoridade, castigá-los como desejasse. Comum era vendê-los para prostituição. Comum era o extremo de até chegar a matar os filhos. É triste. E também o pai podia, naquela época, porque ele podia tudo, ele podia até divorciar o filho. Ou seja, ele não gostava do genro, ele não gostava, ele chegava lá, ele divorciava o filho. Então, era uma coisa terrível. E havia também o costume, ali no Império Romano, de abandonar crianças. Abandonavam as crianças. O que acontecia? Quando a criança nascia, traziam a criança e colocava nos pés do pai. Se o pai agradasse, ele abaixava e levantava a criança era aceita na família. Mas se o pai não se agradasse da criança, ele dava meia volta, dava as costas, e a criança ali era descartada. Né? Era uma época em que os laços matrimoniais estavam em ruínas. Homens e mulheres mudavam de parceiros de maneira assombrosa. Coisa que não acontece hoje em dia, né? Que a gente, às vezes, nem sabe com quem mais a pessoa está. Mas também no Império Romano acontecia isso. Os filhos não desejados eram abandonados. E ali, no meio da noite, algumas pessoas pegavam aquelas crianças e as levantavam e as alimentavam, mas não com propósito de bondade. Elas faziam isso para quê? Para que aquelas crianças fossem vendidas como escravas e outras abastecerem os prostíbulos de Roma. Caos total, maldade total. E quando a criança nascia com algum tipo de deficiência, aí a desumanidade, então, era terrível. A criança nascia com qualquer tipo de deficiência, ela era morta por afogamento. Esse é o cenário das pessoas que viviam na época em que essa carta foi escrita. Hoje nós estamos vivendo dias não muito diferentes. Porque nós percebemos que a ação do inimigo, ela tem sido usada de uma maneira feroz para destruir o projeto de Deus, que é a família.
Porque, irmãos, não se esqueçam disso, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Existe o nosso inimigo, nós temos o inimigo, e o nome dele é o diabo. E ele tem feito tudo isso, usado pessoas para destruir, com projetos satânicos, para destruir as nossas famílias. E nós vimos que durante a exposição aqui dessa carta, Paulo, depois de analisar todas as virtudes que nós temos em Cristo, né, de dizer que em Cristo nós vivemos as bênçãos espirituais, que o cerne do Evangelho é a salvação pela graça mediante a fé. Paulo, pela fé, porque não é por obras, né? E aí Paulo, ele aplica agora os conceitos sobre a família. É muito interessante, quando nós observamos o apóstolo Paulo, ele vem com o ensino, ele vem com a teologia, ele vem com aprofundamento, ele te fala, olha, você agora está sentado nos lugares celestiais com Cristo, você é salvo pela fé, ele te instrui, e agora como você sabe, você aplica. E aí já abre um parênteses para nós cristãos, se a gente sabe, a gente precisa de aplicar. Porque nós temos recebido o fundamento, nós temos recebido o pão, nós temos recebido aqui maná, mas acontece que nós não temos, muitas vezes, aplicado. E a igreja precisa de viver o Evangelho. Não ser apenas espectadores do Evangelho, mas viver o Evangelho. Porque o Evangelho, ele produz vida. O Evangelho faz a diferença, o Evangelho faz separação, o Evangelho é aquele que separa as águas. Então, nós precisamos de fazer isso. Agora, Paulo ele vai aplicar conceitos importantes sobre a vida familiar. Semana passada, nós ouvimos aqui o pastor Fabrício falando sobre o relacionamento entre marido e mulher. Eu até brinquei com ele hoje cedo aqui, ele estava aqui, eu falei assim, pastor, imagina você pregando com a sua esposa sentado aí. Por isso que é preciso viver. Por isso que é preciso viver. E ele vai falar como a vida conjugal deve ser vivida. E Paulo dá vários conselhos e instruções. Paulo chega então agora, depois que ele fala sobre como deve viver o marido, como deve ser a esposa, como deve ser o procedimento deles, ele vai falar sobre os filhos. Atenta bem para uma coisa, ele começa falando daquele que é sujeito. Ele começa a falar para os filhos. Quem é filho aqui? Todos. Cabeça branca, cabeça pintada, cabelo preto, todos somos filhos. Então, serve para mim, serve para você. Amém? Amém, irmãos? Então, ele começa a falar para pais e ele vai falar para os filhos. E aí ele vai falar, ele começa com a sua narrativa com os filhos, aqueles a quem se sujeitam. Nós somos sujeitos. E ele fala, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. A primeira coisa que nós vamos observar, irmãos, vamos observar uma coisa. Independente do cenário, independente de estar em Roma, independente de estar no Brasil, independente de estar na Bélgica, independente de estar na Espanha, independente de estar em qualquer lugar, a atividade, independente da atividade maligna também, que tenta distorcer o ensino da palavra, ela não será mudada. Mandamento é mandamento. Honrar pai e mãe não é novidade no cristianismo. Em todas as culturas, em todas as épocas, nós temos evidências abundantes dessas coisas, sobre essa verdade. E a verdade é que é uma virtude o filho respeitar os pais. É uma virtude. E Paulo, ele destacou bem 3 razões para se respeitar pai e mãe. Ele falou que é justo. Ele falou que é mandamento. E ele disse que traz bênção. Então, vamos repetir aí. Por que a gente deve obedecer pai e mãe? Primeiro, porque é justo.
justo. E o segundo, porque é mandamento. É mandamento. E o terceiro, porque produz bênçãos, tem promessa. Então, é virtude do filho obedecer pai e mãe. E nós devemos sempre lembrar isso. Sempre. Irmãos, às vezes a gente lê algo, a gente passa por cima, superficialmente. Mas quando eu percebi isso, o que Paulo estava falando? É justo, é mandamento, traz bênção. Isso tem que ser suficiente na minha vida para que eu honre meu pai e minha mãe. Obedecer pai e mãe não é só por educação e por cultura, não. Está acima disso, é mandamento. Coloca bem aí para você, é mandamento. Fala para o seu irmão assim, é mandamento. E quem que mandou? Deus. É mandamento. Deus manda obedecer pais e mães. E é uma verdade, e esse mandamento, ele expressa uma verdade espiritual, muito profunda. Porque quando nós obedecemos pai e mãe, também se torna uma prática de adoração ao nosso Pai. Porque se obedecemos os seus mandamentos, nós demonstramos que nós o amamos. E nós nos sujeitamos a Ele. Quando observamos os 10 mandamentos, nós vamos ver que os 3 primeiros em relação do nosso com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Mas aí, a partir do 4º, o relacionamento já se torna com o outro. E começa com honrar pai e mãe, que é o mandamento com promessa. Então, e mais ainda, atestado ainda por Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 4, onde ele repete isso. Ou seja, nada vai mudar, independente da oposição hoje, independente das notícias que a mídia quer colocar na sua vida. Filhos, obedecer pai e mãe é mandamento e não vai mudar. Esse mandamento procede da boca de Deus. E eu estou falando aqui para nós. É mandamento. E esse mandamento é tão sério que ele está no Antigo e no Novo Testamento. Jesus repete ele de novo. E ele fala ainda, olha, quem amaldiçoar pai e mãe, aí que no Antigo, seja punido de morte. Quem amaldiçoar, porque quantas vezes você já viu filho amaldiçoar pai e mãe? Falar palavrão com pai e mãe. Xingar pai e mãe, eu quero dizer, filho, quem amaldiçoa pai e mãe está sujeito à morte. Na verdade, já está morto nos seus delitos e pecados. Sabe? E Provérbios cita, né? Quem desrespeita os pais, que um corvo venha e fure os seus olhos. Você acha que as Escrituras estão ali para nada? Você acha que foi escrito, tudo que foi escrito para o nosso ensino? É isso que está na palavra. Tudo que foi escrito, vira para o seu irmão e fala assim, aqui, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então é muito sério honrar pai e mãe, tem que honrar pai e mãe. Deixar de honrar pai e mãe, meus irmãos, é desrespeitar a Deus. E Paulo, ele toma esse desrespeito como para ímpios. E ele pega lá em Romanos, capítulo 1, versículo 30, ele cita um tanto de pecados, ele fala, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. Mas antes, ele tinha falado que sobre esses caluniadores, esses que buscam mal, esses que praticam aqui, essas maldades todas aqui, ó, que vivem criando maneiras de praticar o mal, que são presunçosos, inimigos de Deus. Sabe o que ele tinha dito antes? Que sobre eles viria a ira de Deus. A ira de Deus. Ele fala isso aqui para ímpio. E ele volta a investir
nessa verdade, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, quando ele fala, esse versículo é muito conhecido, tem sido muito citado hoje em dia, mas não com a profundidade necessária e não com o entendimento necessário. Muitas pessoas repetem porque é bonito diante da situação que está vivendo, mas não com a profundidade que deve ser tomada. Eles falam, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Quando a gente vê isso aqui, essas ações revelam o pecado que está no coração do homem, a pecaminosidade, a maldade que está no coração do homem. Desrespeitosos aos pais. Olha para você ver, desrespeitosos aos pais. E Paulo ainda vai em Colossenses capítulo 3, versículo 20, ele fala, filhos, vocês têm que obedecer aos pais em tudo. Em tudo. A única exceção para esse tudo é se os pais forem contra a palavra de Deus. Mas obedeçam aos seus pais em tudo. Meus irmãos, a obediência aos pais é esperada de quem professa Jesus como Salvador. Tem homem velho, marmanjo, mulher velha, marmanja, que não conversa com pai e mãe. Sobre esses está a ira de Deus, rebeldes. Então, infelizmente, o que nós temos visto é muita, mas muita rebeldia dentro da igreja. E como nada escapa dos olhos de Deus, com certeza, Ele punirá os rebeldes. Porque de Deus não se zomba. Rebeldia é pecado. Mandamento é mandamento. Nada muda e nem diminui o peso. Não adianta. Você pode escrever com letra minúscula, você pode escrever com a letra desse tamanhozinho, mas o peso está lá, porque saiu da boca de Deus. É difícil. E nós temos visto uma geração que quer mandar em pai. Menino pequenininho que define onde o pai vai. Filhos rebeldes. Mas Deus vai punir os rebeldes. Eu não estou falando aqui só para as criancinhas, não, tá? Estou falando para marmanjo também. Porque às vezes só porque seu pai tem 80 anos, você acha que seu pai, você não deve honra a ele. Deve sim. Meus irmãos, eu não sei se eu já comentei isso com você, minha mãe é alcoólatra. Ela pode estar bêbada. Se ela me chamar a atenção, e ela pode estar errada, eu fico calada. Sabe por quê? Porque eu devo honra a ela. Eu aprendi isso, glória a Deus. Mas aí, os meninos e as meninas, os adolescentes que estão aqui, alguns marmanjos também, devem estar pensando assim, mas só vai falar da gente? Bem, se Paulo não se furtou de falar aos pais, quem sou eu? Porque Paulo também vai falar aos pais. E ele fala, e vós, pais? Quem é pai aqui? Aí, ó, tá vendo, pastor Draga? E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Paulo foi claro e direto. Ele foi bem direto daquilo que ele queria falar. Os pais devem ser um canal da graça na vida dos filhos. E isso significa que pais devem ter decisões e posturas equilibradas. Então,
Se eles são desequilibrados, eles vão gerar filhos desequilibrados. Pais, nada de palavras duras e desnecessárias. Porque palavras duras e desnecessárias causam estrago no caráter e na formação do filho. Quando os pais desmerecem os filhos, mas como que eu desmereço meu filho? Chamando ele de burro, falando que ele não vale nada, que ele não vai dar nada, que ele é um zero à esquerda. Quando pais desmerecem aqui, eles não estão somente desrespeitando os filhos, mas também sendo insensatos e desobedientes a Deus. Porque a palavra do Senhor diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas se unicamente a que for boa para edificação e que transmita graça àqueles que ouvem. Então, nem na hora da raiva, nem na hora que ele fez, que já transbordou o copo, não desmereçam seu filho. Meus irmãos, quando a disciplina, ela é sem sabedoria e abusiva, você está ensinando seu filho a ser mau. Você está gerando ira nele, você está educando ele nos seus caminhos, e não no caminho do Senhor. E quando nós disciplinamos os nossos filhos com ira, com abuso, nós estamos enchendo um tanque ali dentro deles de raiva, que um dia vai transbordar com a namorada, vai transbordar com a esposa, vai transbordar com os filhos deles. Porque nós estamos repassando isso. Você pode ver, quem assiste aí, investigação aí de crime, vai ver que a maioria desses homens que matam mulheres, que quebram as mulheres todas, eles tiveram criações abusivas. Vós, pais, não provoqueis a ira aos seus filhos. Não provoquem. Sabemos que muitos pais, irmãos, igual eu falei hoje de manhã, tiveram pais abusivos. Mas isso não é motivo para repetir o erro. A minha mãe, e eu amo a minha mãe, não vou brigar com ela por causa disso. A minha mãe batia até por telefone. A minha mãe não poupava a vara, o galho de oroponobe, de goiabeira, de fio de ferro. Ela não poupava. Sabe? Mas ela teve criação assim. Mas eu não tive. Eu não passei isso para os meus filhos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pais, não sejam feitores dos seus filhos, mas abandonem a maldade e comuniquem amor de Deus a eles. E outra coisa, meus irmãos, o melhor ensino é o exemplo. O excesso de autoridade e falta de autoridade prejudica os filhos, amém? Quer ver uma coisa terrível no nosso meio? A falta de sacerdotes. O filho vira para a mãe, vira para o pai e fala assim: aqui, pai, eu estou querendo tomar essa e essa decisão. Fala com sua mãe. Espera aí, ele procurou quem? O pai. O pai tem que chamar para si e matar no peito. Falta de autoridade. Homens que não têm autoridade da sua casa. Não abrem a boca, são verdadeiros bananas. E tem uma coisa que entristece o coração de mulher, e eu vou falar daquele que eu represento. Mulher não gosta de uma banana. Não gosta. Mulher gosta de sacerdote. Mulher gosta de homem que toma as rédeas da casa. E a falta de autoridade tem prejudicado relacionamentos demais e os filhos têm ficado irados. Ou então, autoridade abusiva.
né? Aí usa, né, até versículo bíblico para falar da autoridade. Mas a autoridade ela tem que ser no Senhor. Adquirida pelo temor do Senhor, pelo conhecimento do Senhor. A palavra de Deus, ela deve estruturar a família. Sabe, meus irmãos, compreender, né, o lugar, estar no lugar do outro, né? O pai, né, ele tem que ser aquela pessoa que ele instrui. A palavra de Deus fala, Paulo diz, olha, quando Paulo fala assim, criai-vos. Sabe o que ele está dizendo? Nutram, eduquem, alimentem, cubram de afeição, estejam prontos para o filho, estejam prontos para a necessidade dos seus filhos. Meus irmãos, eu contei aqui hoje de manhã, como que são as coisas. Aí depois uns 3 irmãos me procuraram, contando coisas da infância. Eu tinha 4 ou 5 anos, eu não lembro. Mas eu me lembro, meu pai fazendo ovo quente de manhã. E eu agachada, tentando enfiar a colherzinha no ovo. O buraquinho estava muito pequeno, eu não estava conseguindo. E eu vi meu pai de rabo de olho, eu vendo meu pai me observando. E eu tentando de toda maneira, e eu não conseguia. E, no fundo, eu estava esperando que ele fosse lá. E ele foi. E ele ajoelhou e me olhou bem nos olhos e falou assim, como que você acha que você vai resolver esse problema? Aí eu fiquei, seu pai, eu não sei. Aí ele falou assim, por que você não tenta quebrar mais um pedacinho para a colher entrar? 4 a 5 anos ele estava pronto para mim. E hoje, quando a gente vê pais, mães, vai avançar com o menino, cada um com o seu celular, né? Não olha nem para o menino o que ele está comendo, não sabe o que o menino está fazendo, né? Como eu disse hoje de manhã, os pais estão permissivos. Pega as meninas, as meninas aí, que não tem menina mais ou menos da idade, tem só a filha do Dedé. As meninas que estão virando dorameira. Tudo agora é dorama. Sabe? Uns caras que não têm, assim, aparência de muito masculina. Sabe? E as meninas ficam lá sonhando, embebedadas por aqueles doramas, que eles têm ridículo. Você entendeu? E os pais permitem isso. Os pais permitem isso. Sabe? Antigamente, primeiro teve a onda do vampiro, que as meninas queriam tudo casar com o vampiro, né? Que foi aquele crepúsculo. Aí as meninas ficaram tudo doidas com os vampiros. Agora fica doido com aqueles caras tudo maquiadinho. Porque, muitas vezes, irmãos, lá em São Paulo tem um curso agora para ensinar os homens a não serem tão machos. Tá? Tem esse curso. Você pode procurar lá no UOL, deu semana passada lá. Sabe por quê, irmãos? Agora, isso dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. A igreja que o Senhor vai vir buscar, que ela tem que estar sem mácula e sem ruga. A igreja santa, remida e lavada. Pai assistindo novela, meu irmão. Homem assistindo novela. Eu sei de homem que assiste novela. Misericórdia mesmo. Não tem tempo de qualidade. Não tem tempo de qualidade. Então, o ensino é pelo exemplo. Dedicação. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando Paulo diz, olha, nutrir, alimentar, cobrir de afeição. E eu te falo, hoje eu estava falando com a minha nora falou assim, eu acho que eu vou arrumar um neném. Aí eu virei para o meu filho e falei assim, você está preparado? Porque ter filho dá trabalho. Educar filho dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Né? Então, a gente tem que preocupar nisso. E nutrir, dar afeição. Eu vejo assim uma coisa aqui na igreja, eu sou muito observadora. Eu acho tão lindo, e não puxando o Daniel, mas o Daniel, graças a Deus, tem sido um exemplo, testemunho cristão. Quando ele pega os genros deles, taca eles debaixo do subaco, assim, beija a cabeça deles. Isso é o quê? É um sacerdote pronto.
Entendeu? Ah, ele é perfeito? Não, ele não é perfeito, não, porque eu tenho certeza que se eu for comer um saco de sal lá com o Daniel, eu vou achar alguma coisa nele, porque ele é pecador como eu. Mas eu vejo isso. Pais, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos para os nossos filhos, para os nossos genros, para as nossas noras. Né? Então, pensar nisso. E outra coisa, Paulo ainda vai um pouco à frente. E ele vai falar agora do relacionamento entre senhores e servos. E ele apela à consciência dos senhores. Ele vai falar, olha, vocês têm que ter responsabilidade, não apenas física, mas espiritual com eles. Por quê? Porque naquela época, quando o senhor se convertia, o servo também ia com a prática religiosa dele. E ele batizava todo mundo era batizado naquela casa. Então, a partir do momento que o senhor era agora, vamos dizer na nossa linguagem hoje, um crente, o servo também era crente. Então, se o senhor pisasse no tomate, e aí Paulo fala assim, ó, deixa de ameaça, trata ele bem, cuida dele, né? E ele fala sobre os deveres dos senhores e dos servos, caridade, respeito. E aí ele vai falar assim, olha, os servos, vocês exerçam o seu trabalho como se ninguém estivesse olhando, porque agora vocês fazem para o Senhor. E fala também para os senhores, vocês precisam de tratá-los bem. Sabe por quê? Porque tanto os servos como os senhores têm um só Deus e diante dele todos irão comparecer. Claro, irmãos, não é fácil. Eu vivo a realidade de empregadora e não é fácil. Né? Mas aí a gente vai pensar, puxa vida, como é que eu gostaria de ser tratado? Então é a mesma coisa. E antigamente não tinha as leis. Mas aí Paulo vai instruir. Por quê? Porque agora eles já não eram mais daquela parte, eles eram novas criaturas. Então eles vão falar diferente, trata com respeito. É claro que hoje, meus irmãos, existe uma coisa chamada hierarquia. Né? Como diz minha mãe, cada porquinho o seu chiqueirinho. Então, cada pessoa tem uma função. Na nossa empresa, nós temos gerentes, supervisores, CEOs, nós temos encarregados, né? Nós temos aquelas pessoas que são mais submissas a essas coisas, mas, e é muito bom isso, mas também é bom saber que Deus não faz acepção de pessoas. Ao contrário, no reino de Deus, é totalmente na contramão do mundo. Aquele que quer deseja ser o maior, que seja o menor. Então, Paulo está falando sobre isso também. Falando sobre o relacionamento entre servos e senhores. Meus irmãos, eu vejo muito isso, e eu fico muito apreensiva quando às vezes eu contrato, por exemplo, e aí eu vou fazer uma chamada aqui, quando eu contrato, por exemplo, na minha empresa, um crente. E aí ele apronta, o pessoal fala, está vendo? Entendeu? Então, quer dizer, é difícil isso. Por isso que Paulo fala para os servos, olha, que vocês devem trabalhar como se vocês não estivessem sendo vigiados. Então, tem que tomar conta disso. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, para terminar aqui, a aplicação desse texto. Nós devemos observar como nós temos tratado os nossos pais. Para começar, como nós temos tratado os nossos pais? Porque chega numa idade que o pai parece que é filho nosso, né? Porque meu pai tem 81, minha mãe 77. Mas devo-lhes honra. Como nós temos tratado nossos pais? Quer ver uma coisa que acontece muito? A gente cresce, amarra o cinto, né? E aí a gente quer mandar na casa da mãe da gente. Né? Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que eu nunca vi gostar de bibelô, forrinho, aqueles negócios, aquelas flores de plástico. Ela gosta de tudo aquilo. Eu detesto. Mas ela gosta, é a casa dela. É a casa dela. E a Luísa, quando ela chega na minha casa, ela vê um tanto de coisa errada. Eu falo assim, não, decora a sua, essa aqui é a minha casa. Como que a gente tem que tratar os nossos pais?
devemos honrar os nossos pais. Honrar, respeitar, agradar os nossos pais. Principalmente que nós temos vivido tempos em que nós temos tido uma doença muito terrível, chamada Alzheimer, chamada demência. E muitos filhos estão passando por isso. Deixa eu te falar, tem que continuar honrando. Tem que continuar tratando. Tem que continuar amando. Né? E os filhos? Os filhos, nós devemos tratar como Deus fala na palavra do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênção. Tá dando trabalho demais, tá. Tá dando trabalho, é um preço para você educar, é um preço para você amar, é um preço para você nutrir, é um preço para você alimentar, né? E você sabe muito bem que você não está sozinho, eu não estou sozinha. Não é isso? Porque nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos instruir. Portanto, não abra sua boca para falar besteira em relação aos seus filhos. Eles são bênção. Amém? Seu filho é uma bênção? Meus filhos são uma bênção. Glória a Deus. Meu neto é uma bênção também. Glória a Deus. Tem defeito? Demais. Mas são bênção. Glória a Deus. Amém? E, como empregados e empregadores, meus irmãos, que geração. Que geração. Né? Eu vou falar agora para os mais novos. Jovens, sejam bons empregados. Porque ninguém está querendo registrar essa equipe da geração Z, né? Ninguém, porque não tem compromisso. Mas isso é para ímpio. O crente não, ele tem que ter uma conduta diferenciada. Ele tem que ser diferente, o empregador também. Então, meus irmãos, no nome de Jesus, tudo o que foi escrito para o nosso ensino. E não adianta a gente ser mero espectador da palavra, a gente tem que ter prática na palavra. Mas o que eu mais quero frisar aqui é o mandamento. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento, é um mandamento com promessa, para que vivas bem e seus dias sejam prolongados aqui na terra. Meus irmãos, não tem coisa que agrada mais um pai e uma mãe do que um filho obediente. Pode ser uma criança desse tamanhozinho, você ensina para ela uma coisa e ela obedece, não tem mais nada que enche o coração de um pai e de uma mãe do que um filho obediente. Então, que o Senhor também nos dê sabedoria para educá-los na fé. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Se você estiver próximo da sua família, eu gostaria que você